Vamos agora voltar para a terceira temporada de Bookworm com os episódios 27 ao 29. Eu sou o Thunder e eu odeio essa abertura. Eu sou o Igor e amo esse encerramento. Aqui é o Maurício e qualquer crítica à produção de Bookworm está certo, mas está errado. Porque eu adoro Bookworm, eu adoro esse texto. Ai, o problema é que tem que assistir o anime, né? Esse Tem, é o problema. Ai. Passa Se pano. fosse uma visual novel, né? Pois é, Não, cara. é o seguinte, vocês pegam o pano, tô passando o pano aqui pelo Discord pra vocês, pega o rodo, pega a vassoura e começa a esfregar, tranquilo. Pô, se eu vou ter todo esse trabalho, é mais fácil eu ir lá ajudar os caras a fazer o episódio, pô. É uma opção. Todo esse trabalho eu vou lá ajudar os caras, pô. Mano, É uma opção. sabe o que me quebra em Bookworm? É 100% projeto isso. Porque a gente sabe que o estúdio Geador não é um estúdio... Não é um Project Number 9 da vida. Ou não é um estúdio Eng da vida. Porra, os caras têm animadores, eles mostraram isso em Kakushigoto. Tem outros projetos até anteriores a eles que não eram um nível, tipo, porra, tão simplório, até elogio pra Bookworm, porque, cara, aqui é só não existe. E até, às vezes, tem alguns momentos, em alguns episódios, de Animation. Tipo, você vê o personagem, sabe, tendo animação, o personagem flui, mas é um personagem numa situação, numa cena, e é toda uma escolha de, olha, tudo isso tem que ser sem graça. O problema de Bookworm é que, no mínimo, ele tem uma produção sem graça. E eu sei, a gente vai repetir isso pela milésima vez, porque já gravamos tanto Bookworm nessa vida, mas isso daí é... Assim, não tem como, cara. Eu não consigo desassociar, porque começa a criar situações e eu falo, gente do céu, essa cena morreu. Ou melhor, essa cena perdeu a maior parte do engajamento emocional, a maior parte da dinâmica dela, porque não tem produção. Não tem produção. E é muito triste, cara. Você olha pro roteiro, puta, o roteiro tá tinindo, mas é muito triste. Mas vamos então falar o que importa dessa temporada de Bookworm, que é... Eu não consigo. Puta que pariu. Eu olho o... Esqueci o Lutz no fundo do episódio 27, eu quebro. Eu ia pra pauta certa, mas eu olho o Lutz parado ali, tipo... Não, cara! Não olhe. Vamos para a pauta certa. Eu vou desligar... Qual parte do episódio 27 a gente começa? Pera aí, deixa eu ver aqui. Eu vou desligar o episódio aqui passando pra não ver a produção. Ou melhor, vou cropar ele só pra aparecer o texto, porque, velho, não dá. Eu começo a olhar, eu bugo. Mas, vamos lá. Não, você buga não, o personagem já tá bugado. Não, eu Você só vai junto com ele. Você só vai junto com ele. Só vai junto com ele. Eu acho que dá pra começar nessa terceira temporada com o que tá acontecendo. Porque, assim, tem pessoas que têm Cloyster, tipo eu. E aí você começa a ver um monte de coisa. Pô, mas já tá rolando livro, já tá começando a impressão. A Mine já tá conversando com a guilda da tinta pra fazer carimbo, pra fazer tinta. E aí começa toda uma trama envolvendo o fato dela tá fazendo muita coisa. Tem gente de olho, não tá gostando muito disso, que já veio direto do último rolê que teve dela ajudando naquela expedição contra os Tromb. E tem mais alguma coisa. Deixa eu ver. Lembrei de tudo? Tem o recap, a questão de concluir a questão dos livros que a gente viu temporada passada, que ela estava fazendo, agora estão começando a vender. Isso está gerando um burburinho. Em paralelo, ela está criando treta com os outros comerciantes, né? Porque, como já foi explanado nas outras temporadas, toda a estrutura comercial desse ducado, desta vila aí, desse pequeno reino, é formado por essa questão das guildas. Cada guilda detém um monopólio da tua área. E a Mine começou, entre aspas, a invadir o monopólio da guilda de tinta, porque ela, para fazer livro, ela precisa usar tinta, só que ela estava usando tinta sem consultar quem tinha o monopólio para isso, usando técnicas que eles não sabiam. Então ela estava quebrando o monopólio, mas não quebrando. Ela estava naquela zona cinzenta das regras, e Bookworm, sendo bastante consciente do mundo onde está,
começou a mostrar as consequências disso. A Marnie está começando. A Marnie não, mas os esforços da Marnie estão começando a se destacar para fora do mundo. E esse destaque está se somando com todas as questões diversas aí desse mundo, que envolve não só a questão comercial que ela está influenciando, mas a questão dos nobres que ela está convivendo nesse meio com essa vida dupla dela, e tudo isso está convergindo para afetar ela e a família dela num escalonamento de consequências. Então, o anime está pegando todo esse roteiro dele e progressivamente, continuamente escalonando as consequências e as possibilidades aí que podem acontecer contra a Mine. E já acho que combina nesse final desse episódio, se não me engano, o ultimato do Ferdinando. Você tem até os 10 anos? Foi o episódio Sim, 28. Ah, tá. Então foi já tô pulando. depois. Foi depois. Esse episódio é mais focado de fato na consequência do fato dela estar fazendo livros e o quem tá caçando ela e como tá andando até a nova invenção dela, que são os carimbos, né? Que ela cita até a prensa de... O nome que eu sempre esqueço. A prensa de tipos móveis do Gutenberg. Isso, Que antes do ela estava Gutenberg. fazendo xilogravura, que era mais fácil e mais barato, e até mais coerente, né? Entra até, se não me engano, até um pouco paralelismo com a Engine, que a Engine é como se fosse a exposição de museu, mostrando a evolução da escrita e da imprensa em diferentes lugares do mundo. Aí ela vai por esses meios, ela já tem informação prévia, mas a Mine não tem recurso. Inclusive, foi o conflito de muitas das temporadas passadas, o recurso para ela fazer o que ela quer. Então, ela não conseguia a prensa do tipos móveis, porque metal é caro, então ela estava indo para xilogravura. Uma vez que ela se prova com a xilogravura e o livro está vendendo, ela consegue os recursos com o Beno para agora a gente vai profissionalizar isso direito. A gente vai para a prensa de metal, com os carimbos de chumbo. Sim. Tem uma pergunta. Ela. Eu acho que até foi levantado isso na temporada passada, mas eu não me lembro. Ela podia fazer esses livros, assim, por todos os processos que ela tem. O Beno fazendo costas largas com ela usando as crianças do orfanato e todo esse molde que ela fez, ela podia fazer isso? Poder, ela podia, desde que passasse pelo Ferdinando, para ver se ele não estava escrevendo nenhuma coisa muito perigosa nos livros, e que ela não infringisse nenhuma regra lá das associações comerciais das guildas. Tanto é que ela fez e está lançando o livro está vendendo. Ah, tá. Então, beleza. Então foi mais... O conflito em questão não foi ela tá fazendo algo errado. Ela, de fato, tá fazendo algo muito grandioso, incomodando outras pessoas. E aí vai até amarrar o fato dela precisar virar uma nobre, não só pelo fato do trabalho dela, mas também por conta da mana, que aí vem no episódio 28 quanto a isso. Isso, o problema da Marnie é que ela tá causando inveja, digamos assim, né? Uhum. Não, mas aí a questão, acho que não é nem questão de inveja. A questão é realmente, tipo, você tem um mercado, aí, tipo, é um pouco do contraste de Sekai que a gente pouco vê. Teve aquele Sekai que você viu, Thunder, na Netflix, Romai, não sei o quê, que ele traz um pouco também desse contraste. Ah, De, tipo, Termai pô, Romai, sim. Isso, você tava vendo numa época, o padrão aqui é X. Do nada aparece alguém que consegue fazer coisas muito à frente. Você não vai, tipo, você não tem inveja. Você simplesmente quer pegar aquela pessoa pra tirar o conhecimento dela, pra tu assumir o lugar dela e tu lucrar no lugar dela. Então, tipo, o ponto que tem aqui é que ela tá fazendo, tipo, uma speedrun no desenvolvimento social daquele local, tá ligado? Então, tipo, faz muito sentido que conforme ela tenha essa sucessão de sucessos, venha pessoas e falar, opa, aqui tem muito conhecimento que a gente não tem. Então, tipo, o que eu vou ficar aqui? Vou ficar assistindo, perder do mercado, ela fazer essas invenções, ou vou tentar, sei lá, sequestrar ela ou pegar alguém de refém pra mim tirar esse conhecimento dela, entendeu? Uhum. Então, tipo, a forma como eles trabalham isso é até inteligente pelo próprio desenvolvimento da narrativa. Porque na temporada passada, o conflito dela não era, tipo, como que eu vou vender
o determinado produto, era como que eu vou fazer determinado produto. Porque se você lembrar da temporada passada, ela pegava, se eu não me engano, ela pegava um pedaço de pedra e, tipo, desenhava na pedra. Então, tipo, era primeiro, vamos fazer livro assim. Era o primeiro conflito. E depois foi pra tipo, barro, eu não lembro se era barro ou madeira, que ela depois foi pro meio da floresta pra coletar. Aí, por fim, depois de muito, opa, dá pra desenvolver a tinta. Aí desenvolveu a tinta e desenvolveu o livro. Ou seja, foi uma temporada inteira pra chegar na resolução dela pra conseguir realmente fazer o livro. Então, tipo, depois que ela conseguiu fazer e conseguiu vender, aí que a gente vai pra uma próxima etapa de, opa, ela conseguiu o sucesso, agora o próximo conflito. Tem muita gente olhando aquilo, ninguém tem nada próximo daquilo naquele mundo. Tem alguma coisa estranha aqui. Então, isso que ela ainda tá no grau mais baixo, ela nem entrou no meio dos nobres. Quando esse tipo de coisa entrar e o meio dos nobres e ela for o alvo disso, ela for a inventora, é aí que vai ficar, entre aspas, muito pior. Uhum. É que aqui a gente tá vendo justamente. Ela ainda tá nas costas de gente muito grande, né? Tanto é que o conflito desses primeiros episódios é tão caçando ela, só que não sabem quem ela é. E daí, tipo, fica nesse jogo de gato e rato aí que, vamos dizer assim, a gente não sabe quem tá procurando a Mine e a quem tá procurando não sabe quem ela é. E fica nesse conflitozinho. E o que o Igor falou faz muito mais sentido do que simplesmente inveja. Foi uma Uhum. simplificação meio torpe. Ah, e só complementando a parte que ele estava descrevendo das temporadas atrás, ah, a Mine, ela é interessante esse processo que ela foi, porque ela tinha o conhecimento geral de tudo. Então ela fez o caminho de ida e volta. Ela tentou no início fazer o papel direto, trançando palha, fazendo um monte de coisa. Ela viu que não tinha recurso, ela foi reduzindo, ela foi voltando, entre aspas, no tempo, até a tábua de argila, escrita com uniforme, e depois ela foi avançando de volta, conforme ela foi conseguindo os recursos. Então, a tábua de argila deu a zica, que ela ficou doente, aí começou a trabalhar toda a questão da consumação, daí veio as plaquinhas de madeira, que daí em paralelo foi trabalhando essa trama da consumação, até vir o trombe, aí até ela conseguir o papel, que se não me engano o papel já foi pro final da primeira temporada, e todo o rolê da segunda temporada, até ela conseguir usar esse papel para fazer o livro através de estilogravura e foi indo. Uhum. Pois é interessante porque o Bookworm ele sempre foi muito competente em estabelecer essa evolução e é uma evolução dos conhecimentos e da mão de obra dela, né, das invenções dela, não só por isso, né, mas ele contextualiza todo esse mundo, cara, porque é engraçado você pensar que nessa terceira temporada a coisa já tá escalonando pra um nível, tipo, tão grande que é literalmente, minha filha, seguinte, tu vai ter que entrar numa família nobre, uma família que tem relação com a igreja, porque senão você morre. Você e uma galera que tá ao redor morre porque você tá voando alto demais. E você não tem costa larga suficiente pra fazer isso. Né? Então, é interessante como a causa e consequência, ele é sempre muito quisto aqui em Bookworm, e ele é sempre muito respeitado. E cada evolução dela, e cada megalomania dela, o negócio vai só piorando. E as consequências a isso não são medidas pela perspectiva dela, porque ela tem essa cabeça de vento e, boba, vamos fazer livrinho. E você olha pro mundo e é o Beno e o Ferdinand, tipo, quebrando a cabeça pra tentar resolver esse problema que ela tá causando pra todo mundo. E é uma coisa muito legal que acontece até no... Assim, como um checkmate que acontece nesse episódio mesmo. Eu acho que é esse episódio que ela conversa com o Ferdinand, que é, não, você vai continuar aqui dentro, você vai passar o inverno aqui dentro da catedral, você vai ter que entrar numa família nobre, porque você é um perigo. Você é um ser muito perigoso. Porque se você sair de controle, a gente vai ter que te matar. E, tipo, não é Não, pelo... não, só complementando. E não é como se Bookworm não fosse construindo isso ao longo do tempo, né? Tem. A bomba relógio que é a Mine. Uhum. E o que ela tá trazendo ali, eu vou ter que te matar porque você gera muita mana,
não é nem perto de tantas outras coisas de consequências que ela tá gerando pelas ações dela. Porque o fato dela, eu vou ter que dar um fim em você se você não seguir as minhas regras, ou se você não seguir a regra desse mundo, desse lugar que você tá, por conta de uma doença que você tem, que é um ponto X. O outro ponto 2x tá ali das ações dela fazendo dos rolês por fora. Que ela tá usando, obviamente, as influências dela dentro da igreja, os recursos que ela tem ali pra fazer os livros, mas já tá gerando inimizade com outros nobres, com a guilda da tinta, e vai, sabe? E você vai Outro sumo sacerdote. outro sumo sacerdote. E vai, Só sabe? isso, né? Exatamente. Então, é uma coisa em cima da outra que ela não tá isolada. E nem sempre ela tá amarrada ao problema de ação que ela fez antes. É uma outra coisa. Só que isso tá correlacionado. E aí você vai juntando essa espiral de conflitos e você joga na mesa o que tá acontecendo em Bookworm. Você fala, pera aí, eu acho que eu vou ter que trazer aquele quadrinho lá de criminal pra começar a juntar tudo. Porque é tanta coisa que tá criando-se conflitos aqui que é maravilhoso. E aí, quando você vai pegando de novo as engrenagens pra voltar nessa temporada e vai vendo que esses 3 episódios vai trazendo, a cabeça explode. Porque é tanta informação que, até falando por mim mesmo, por falta de memória inerente que eu tenho, quando eu fui reconectando as informações, eu falei, meu Deus do céu, isso daqui tá, tipo, gigantesco. O pessoal tacando galáxia um no outro que nem Shuriken, tá próximo. Isso vai rolar. Hipérboles à parte. Com o PNG estático. A Mine já tem o seu modo Senin, né? Daqui a pouco eu invoco o sapo. Tá tranquilo. No caso de Bookworm, é aquele leão voador. Uhum. É verdade, é verdade. Pode falar. Não, eu só ia meio que complementar que você falando desses várias tramas de roteiro de Bookworm, e isso um ponto que a gente acho que pode falar de Bookworm de se destacar, porque ele vai construindo isso de forma muito orgânica. Não é como se trazendo muitas nuances. Não é falar pela milésima vez, não é o isekai genérico que o protagonista chega com tudo na cabeça e todo mundo chupa ele porque ele conhece 1000 coisas que ninguém sabe, ele revoluciona e vamos babar. Ou que ele nasceu super poderoso e só vamos babar ele. Para tudo em Bookworm ele fez causa e consequência. A Mine é uma bomba de mana. Ponto. Isso vem sendo contextualizado desde a primeira temporada, quando ela quase matou o sumo sacerdote, e depois quando ela rilou uns campos de futebol ali do nada, e você vê isso, e o anime o tempo todo tentando fazer o paralelo com o Ferdinando, que é alguém que é colocado com um posto alto, que é também ferradão nessa questão de magia, e a Mine sempre, tipo, rivalizando com ele, ou até passando ele, e você tem todo esse conflito ao mesmo tempo que o anime fala, ela é uma bomba de magia. Ela é uma bomba de magia. Aquilo ali pode explodir. E pode explodir para todo mundo. E traz causa de consequência disso, traz a questão da consumação. E ao mesmo tempo vai sabendo trabalhar interações de personagem. Interações que às vezes podem ser negativas, às vezes podem ser positivas. A gente foi focado na questão das guildas que não gostam muito da Mine. Mas você tem outros tipos de interação, porque a Mine literalmente chutou o balde para tudo que é lado. Esse primeiro episódio já relembrou um pouco aí, se não me engano, da Corina, aquela outra garotinha que também tem consumação, que a Mine jogou as receitas de comida italiana para ela, e você já tem ali também a rixa do Beno com outras coisas. Então, é fantástico como o roteiro vai de forma orgânica, progredindo o seu personagem no dia a dia, e vai fazendo, então, causa, consequência. O personagem tem isso aqui quebrado, a consequência disso aqui dele ser quebrado é essa daqui. Se a sociedade tem um negócio que está mudando muito rápido aqui, isso vai incomodar certo grupo. Como isso incomoda, isso volta. E a Mine indo para, entre aspas, convivendo em 2 mundos diferentes, o plebeu e o dos nobres, sendo do jeito dela, incomoda dos 2 lados. E aí ela vai ter que decidir que lado que ela vai. E, cara, é só fantástico. É tão fantástico que toda vez porque eu fico puto que vocês reclamam da produção. Porque
Eu passo pano. Mas vamos pro episódio 27, 28. Sim, sim. Cara, eu queria passar mais pano, cara, mas é difícil. Me dói. Honestamente, me dói. Um sentimento de decepção quando eu falo, cara, que roteiro maravilhosamente bem escrito. Olho pra cena, eu quero chorar. Aproveita que você tem essa possibilidade, né? Pois é. Imagina você ser desenhado no anime e você não ter a possibilidade de chorar. É que nem a Raftalha que não pode tremer? Exatamente, exatamente. Tem esse tipo de situação, né? Tem esse tipo de Pois situação. é, exatamente. Esse episódio 28, diferente do 27, que foi muito mais da parte burocrata dela, a parte burguesa, a parte de vamos vender livrinho, aqui no episódio 28 é contextualização sobre a situação dentro da igreja que ela tá, né? Que ela vai ter que passar de novo, mais o inverno lá dentro, porque tem uma cerimônia próxima chegando, ela precisa jogar a mana dela ali. E o ponto que eu falei, holy shit! Vamos mostrar o que aconteceu com o pós-rilar em área e quase morrer na mão de Cavaleiro Babaca. Eu achei maravilhoso. Corrija se eu estiver errado, porque agora eu não lembro se foi isso mesmo. O cara de cabelo verde que zoou ela naquele lugar, pum, cabeça foi pro ralo, né? Isso. Ah, tá, então foi isso mesmo. Eu falei, então, quando você falou, então, a gente deu um cabo nele. Eu falei, quê? Tipo, oi? Vocês mataram o cara que fez isso com ela? E depois começaram a contar toda a situação que ocasionou disso, e você fala, eu acho que foi até pouco. Porque o Damuel, ou toda aquela galera que acabou sendo punida por isso, eles estão vivendo uma situação, tipo, tão merda agora, que teve até um diálogo muito legal, que eu acho que foi esse tal de Damuel mesmo, que conversou com o Ferdinand. Ele tava falando de alguma coisa da vida dela, não sei o que, ele fala, então, cara, você tá ligado que você tá recebendo toda essa punição, e você tem culpa nisso, sabe? Você não foi proativo o suficiente pra resolver essa situação antes dela acontecer. E toma carcada. E você fala, meu Deus. Tipo, ninguém tá brincando aqui. Ninguém tá brincando de casinha nessa situação. Ninguém tá brincando de igrejinha. Não. Os caras têm uma hierarquia, têm uma estrutura, têm regras. E se você não respeita ela, você morre. Simples assim. Na verdade foi o Damuel meio que reclamando, pô, foda, né? Eu tô sendo punido aí de bandeja porque o Chiquicouza fez merda. Isso Aí chega o mesmo. Fernando e fala, pera aí, meu filho, repense seus pensamentos aí. E questão da punição é aquela coisa, novamente, Bookworm se respeitando. Uma plebeia começa a viver como no meio dos nobres, entre aspas, atinge o status, entre aspas, de um nobre por causa da mana dela, porque o Ferdinando mexeu os pauzinhos. Tá, mas a gente viu todo o preconceito que tem toda a estrutura engessada de castas de Bookworm, que a gente viu o Ben, os comerciantes com muito dinheiro e não tem essa mobilidade social. Por que a Mine, que veio lá da periferia, filha do guardinha do portão, conseguiu isso? Joga aqui. Porque o chefe, literalmente o chefe de todo mundo aí, o Duque que manda em tudo, essa daqui eu deixo, é da minha protegida. E daí chega o outro Norby de cabelo verde e fala, vou atacar a protegida do Duque, do chefão. A punição é o quê? Passar a cabeça com a mãozinha na cabeça? É passar a faca no pescoço. Foi. E daí. Bookworm, seu roteiro. Por quê? E tudo isso torna coerente o grau de cuidado, o grau de perigo que a Mine sofre, ao mesmo tempo que involuntariamente traz mais risco para ela. Porque, como o Ferdinando já fez o diálogo expositivo, ele morreu, a família não. A família sabe que ele morreu. E a família tá puta com isso. E aí? Eles não tinham
aquele lance que A eles tinham família, até- a família vulgo mãe, né? Porque aparentemente. Que quando a vai família citar vulgo mãe. A mãe tá puta. O pai não sabe onde tá, né? Eu vou comprar um cigarro. Mas a mãe tá puta. A mãe não queria guilhotina. Eu não lembro agora. Eles não falaram que eles meio que iam ocultar o caso, alguma coisa assim? Mas a Não. mãe sabia. A mãe Ah, sabia. como que a mãe não ia saber que o filho morreu, Thunder? Não, Ele foi executado. Ah, tá, verdade. Então, eu pensei que eu tinha visto alguma parte deles falando que talvez não ia. Ia meio que deixar ali não dito a situação, mas obviamente ele tinha morrido, mas não falava a causa. Mas foi isso mesmo, foi isso mesmo. É que é aquele negócio, o fato dele ser executado pra família, a gente não sabe. Eu acho que a gente até sabia, falaram um pouco da família dele na temporada passada, mas não era lá uma família tão relevante assim. Mas mesmo assim ainda é nobre, né? Não, mas falaram que ele tem, tá ligado? Uhum. Isso daí não é nada. Quando o Bookworm quer desenvolver alguma coisa, ele traz pro primeiro plano. Pois é, pois é. E traz antes de fazer. É verdade. Sim! Traz Eu antes de eu só fazer. É gostei o famoso foreshadowing. Uhum. Só gostei de reforçar isso porque é uma carta que ele jogou. E a Mine tá indo pro mundo dos nobres. Então ele Uhum. já deixa essa carta virada pra baixo aqui. Sim. E querendo ou não, esse episódio também, eles costuraram muito bem com o fato dela estar sendo caçada, né? Colocaram aí a situação das guildas também, já teve uma reunião com o Beno Ferdinand sobre isso. Então, cara, já estão costurando tudo ali. Tipo, o perigo iminente da situação tá lá em cima. Não, sim. Sim. Você lendo o texto, você sente o perigo. Você olhando pra tela, você sente angústia. Então, acho que é a coisa da perspectiva aonde que você olha. Dependendo aonde você olha, muda o que está sendo apresentado, né? Eu acho, Igor, que você tá sendo um pouquinho duro demais, porque olha que incrível. Quando eles usam a barreirinha anti-X9, tem equalização diferente da fala. A equalização do áudio muda. Olha que nível chegou o Bookworm, cara. Nossa, o áudio 3D da Ufotable chegou lá em Bookworm. Exatamente. Eu acho que a gente deve dar os devidos méritos para Bookworm, porque existe áudio 3D da Ufotable aqui, eles respeitam perspectiva dentro e fora da barreira para fazer a equalização, e a barreira é RGB. Eu acho que a gente precisa dar esses méritos. Tu tá ligado que a barreira RGB é o mesmo efeito do olho da Miner, né? Eu sei. Deixa abaixo e passa o pano. Pega o paninho aqui. Tá de graça. Pega a flanela. Pô, Bookworm é um anime assim que se algum dia a gente chegasse pra fazer um quadro erros de produção ou algo derivado disso, seria fantástico, viu? Mas eu tenho que Inclusive eu não recomendo a ninguém assistir o episódio de Bookworm com áudio mutado. Porque você vai reparar em coisas em primeiro plano que nunca deveriam ser reparadas por ninguém. E muito menos pausar. Mas tem uma coisa aqui que é extremamente específico, mas... Viu, chat? É assim que faz um quadrado, tá bom? Porque o homem certo a fazer quadrado melhor que certos filmes de Superman comunista por aí. Mas... Vamos voltar pra Bookworm. Não. A pauta fria de produção já foi longe demais. Vamos voltar pra Bookworm. Acabou o episódio 28, vamos pro 29. Vamos falar do cara lá. Mas o que é mais raro, Maurício, o que é mais raro é uma pauta fria de produção elogiando o Bookworm e comparando com alguma coisa. Pois isso é raro. Então, é isso que eu quis fazer. Essas picuinhas aí, você deixa pra trabalhar com o chat outra hora. Mas aí que tá, cara. Eu queria realmente elogiar Bookworm porque eles acertaram a perspectiva de um quadrado. Obrigado. Mas vamos seguir pro episódio 29. Ai, mano. Esse episódio... Inclusive, desculpa, esse episódio 29 que foi a conversa com o Damuel com... É o Damuel? Deixa eu ver aqui. É Damuel O Damuel contando que ele tá chorando que... meu casamento foi cancelado por culpa do carinha de cabelinho verde. Uhum. Não, irmão. O casamento foi cancelado e foi ser rebaixado. Porque tu não fez nada, teu passivo. Seu bananão. Seu espectador. Pois é.
Até esse episódio, esses 3 episódios em si, eles estavam trazendo muito a Delia de novo em primeiro plano, tentando voltar, tipo, passar, ser a X9 do Sumo Sacerdote. Eu não lembro muito bem dela, como que tinha fechado a relação dela com o Sumo Sacerdote. Ela continua meio que sendo o pombinho dele, leve trás, ou ela tinha parado com Continua. isso? Ela continua? Continua. Ah, Nunca deixou de ser. Nunca deixou de ser. Ela respeita a Mine, ela tem uma relação um pouco melhor com a Mine, uhum. mas como mostrado, inclusive quando o Damuel foi se apresentar, ela mantém a essência da personagem. Tanto é que ela meio que se oferece pro Damuel. Tipo, você é um nobre de alta classe? Se quiser, tô disponível. É verdade, é verdade. Pontos de Bookworm que qualquer outro anime seria problemático. Por sorte, estamos em Bookworm. Por sorte. Por sorte. Produção demais nesse ponto ia ser problemático. Não é nem produção demais, é fazer a coisa certa, né? Vamos dizer assim. Sim, Sabe? Até. Não adianta você ter uma bela de uma produção e fazer produção demais ali, ou até não ter produção e tentar fazer alguma coisa errada. Então. sim. Então, você entendeu o que eu quis dizer. Sim. De fato, de fato. Eu ia piorar os exemplos aqui, mas tá tudo certo. Mas eu acho legal essa parte, porque meio que de fundo ele ainda tá meio que mantendo alguns status de personagem, tipo o outro de. Esqueci o. Ai, nossa, agora eu esqueci o nome do personagem. O que vai ser o substituto do Lutz agora, o moleque de cabelo cinza. Esqueci, que Ah, é do orfanato. É, ele. é Gilbert, não. Não. Ele não tá aqui no My Name List. Deixa eu procurar no NN. Coitado do moleque. Pois é. Não, é que, querendo ou não, tem bastante personagem em Bookworm. Então. Aí eles têm que fazer o negócio certo, né? É o Gil. Não é o Gil? É o Gil. Gil, isso. Verdade. Ele meio que ainda mantendo a caracterização dos personagens. Então, o Fran sendo secretário bonzinho, o Gil, o moleque ainda que tá aprendendo e querendo reconhecimento e que tem uma inveja do Lutz por algum motivo. Acho que ali eu posso dizer que é um pouco de inveja. Não É sei. inveja. 100%. É inveja por essa relação tão afetiva que ele tem com a Mine e ele não tem, sabe? É aquela Uhum. figura muito próxima que ele gostaria de que a Mine fosse pra ele, mas ele não tem. Né? Uhum. Então, ele fica com essa inveja, com essa, porra, você tem, eu não tenho, e fica ali. E também faz, porra, Uhum. todo sentido. Ou a situação do que os órfãos vivem aqui, meu Deus, era pior. Era pior. Não, era muito. A gente viu as temporadas passadas, segunda temporada, se não me engano, Uhum. era extremamente pior. Todo mundo ali, tipo, deve muito a Mine pela melhora das situações. Tipo, tudo bem, a Mine tá fazendo o mínimo, mas já é muita coisa pelo que eles passaram. E eu acho interessante a Délia, né? A de cabelo ruivo. É isso? É a Délia. Isso. Eu acho interessante estarem começando a ignorar ela, porque meio que ela ainda ela ainda tem essa essência dela de manter esse passado dela com o sumo sacerdote, mas como já colocado nas temporadas passadas, ela não é útil para ele, porque meio que ela já virou amiguinha da Mine. Uhum. Então, mesmo que ela vá lá fofocar as coisas e tudo mais, já não cumpre tão bem os propósitos que o sumo sacerdote queria de ter um olheiro ali. É aquela coisa, se é X9 para um, pode ser X9 para outro, não é muito confiável, e brigas políticas e tudo mais que Bookworm acaba fazendo ali. Então, eu gosto disso e eu só espero que essa personagem se toque do buraco que ela tá se enfiando antes que dê alguma zica muito feia para ela. Aí eu vou Porque a elogiar. hora que essa coisa estourar, a hora que essa briga. Porque a gente final do episódio 29, a gente já vê um princípio de estourar um conflito mais aberto da Mine com o sumo sacerdote, por algum motivo, né? Uhum. Então, a hora que esse negócio estourar, eu só espero que a Délia tenha migrado pro lado certo. Ou se não migrou,
vai ter Tem as consequências. consequências. Exatamente, porque assim, é que nem tem essa cena do corredor que o sumo sacerdote passa e ele vê 3 pessoas com a Mine, tipo, o novo cavaleiro dela e os 2 outros personagens que sempre acompanham ela. E aquele negócio, ele sabe que tá acontecendo coisa demais com ela e tem novas pessoas orbitando em volta dela. Principalmente um evento do Damuel ser rebaixado e virar cavaleiro dela. Então, ele sabe que tá acontecendo muita coisa. Então, ele não tá precisando da Delia pra ter essas informações, faz todo sentido. E assim, poderia dizer, uau, o storyboard e construção de cena fazendo isso. Não, é literalmente só o contexto da cena. Não é isso sendo feito em cena, é só o contexto da cena. Eu falei, pô, legal. É um contexto, mas é um contexto que agrega, porque volta aquela questão dos conflitos da Mine com o sumo sacerdote, que é ela ocupando uma posição dentro da catedral, que ele, nessa questão de preservação das castas, né, de imobilidade social, não queria nem a pau que a Mine tivesse ali. Ele já não aceita a Mine ter um hobby azul, muito menos agora ter um nobre subordinado a ela. Uhum. E ainda tá sendo extremamente eficiente no ritual de mana. Exatamente. Você fala, caralho, mano, é difícil. É uma situação complicada. Literalmente ele tá sendo inútil. Ele podia se resignar e ficar só dormindo no quartinho dele sem fazer nada, mas parece que o velho tá começando a querer agir por algum lado. Ah, mas Descobriremos nos próximos episódios. ele sempre foi isso, né? Ele sempre fez Uhum. isso daí até onde a gente sabe. Tanto que o Ferdinand já mostrou várias vezes que se ele sair dali, o lugar rui, porque ele que cuida da maior parte de fazer a estrutura da catedral funcionar. E o sumo sacerdote é literalmente só aquele ícone, né? Que tá ali. Ele cone. Então, até aí, a Mine estando ali ou não faz muita diferença. Ele só tá, de fato, exercendo a sua função de babaca de ofício. Tem A Mine contexto. tá ali só piora a situação, porque dá Não, mais dor de cabeça e instabilidade. Isso. Porque ter o Ferdinand pra trabalhar pra ele e fazer o trabalho dele, vamos dizer assim, é melhor. Porque é alguém de casta nobre, já é alguém que já tá fazendo isso há muito tempo. Agora ter essa garota nova sendo uma bomba de mana debaixo do nariz dele é péssimo. Péssimo. Tipo, é extremamente instável. E a última coisa que essa galera quer da igreja é instabilidade, né? Porque pra eles, manter o status quo pra sempre é a melhor coisa. Uhum. E até junta com outro problema, né? Porque, se eu não me engano, um dos conflitos que tá tendo da igreja em si é a arrecadação um pouco menor de mana. Tá tendo Eles não têm mana. tá tendo esse problema. Então, ela vindo aqui pra resolver esse problema, teoricamente deveria ser bom. O problema é que você tá dando moral pra uma garotinha que era plebeia até alguns anos atrás, né? Então, é um contexto difícil deles lidarem. É interessante mostrar que até essa babaquice do sumo sacerdote não é babaca por ser babaca. O pouco que mostrou dele também, por mais que ele seja uma pessoa bem complicada, a oposição dele também pressupõe que ele precise tomar determinadas ações que seja nessa pegada. Ele precisa ser extremamente tradicionalista, né? Porque esse é o papel dele. Apesar de que a gente não tem muitas nuances dele ainda, né? Tipo, por enquanto Eu ele não tá sendo. vou. Eu não vou comprar essa aí dele, não, viu? Não, Uhum. No não é final da ele. primeira. No final Hum. da primeira temporada, a forma como ele agiu, depois do que vem adiante. Tradicionalista é a última coisa que ele é. Não, então, Uhum. o papel tradicionalista. O que eu tô falando dele até onde eu tô lembrando, é do papel que ele exerce. A função não do personagem, mas do cargo dele. O cargo dele é esse daí. Agora, se ele tá fazendo isso certo, pelo que eu lembro, não tanto, porque realmente ele fez umas cagadas meio grandes ali no meio. Não, mas esse que é o ponto. Hum. Ele, como pessoa, foi o que a gente viu no final da primeira temporada.
nada com nada. Pô, não tem nem pra tirar assim, alguma coisa pra falar dele. Ele é tão simplório que é aquilo. Uhum. E ele fazendo o papel dele também não faz nada, pô. Porque a única coisa que ele faz ali é encher o saco da Mine. Tanto que o que ele tem de ações pra serem tomadas, de coisas que ele tem que fazer, ele terceiriza. Então, tipo, ele é tão irrelevante que a própria Mine, tipo, fala, ah, ele tá lá, tá ali. Ah, ele é o sumo sacerdote. Pô, o sumo sacerdote é o vice, pô. Porque o presidente não faz nada. Então, tipo, ele é literalmente isso. Então, tipo, eu não consigo nem colocar ele. Ah, ele é tradicionalista. Não, ele não é porra nenhuma, ele não faz nada. Ele só aparece em primeiro plano pra ser o contraponto da Mine, porque ele tem birra com a Mine, pô. Ele tá encostado. Ele tá É, pô. encostado e a Mine feriu a honra dele porque ele é um nobre. E como é que essa pirralha plebeia veio aqui e tá fazendo mais serviço que eu? Tudo bem que eu não quero fazer serviço nenhum, mas como que ela pode ser melhor que eu? Não, como essa plebeia aí, que veio do nada, tem mana e me sarrou na porrada no final da primeira temporada. Inaceitável. Uhum. Ou lhe encher a paciência. Isso é verdade, isso é verdade. É, e literalmente vou encher a paciência porque a gente sabe que a Mine tem costas mais quentes do que ela tem noção, do que a gente tem noção. Então ele também não pode fazer nada diretamente. Uhum. E agora tende a melhorar, no caso, ficar mais quente ainda, porque ela vai ser filha de um nobre agora. Agora ela vai literalmente estar dentro de uma família nobre. Assim Se eu te como. contasse pra onde que ela vai, tu não ia acreditar, mas eu não sei nem se você sabe, mas eu Eu vou ficar sei. quieto porque eu tô muito esperando isso. Eu sei que aquele cara de cabelo comprido é BO. Mas, por exemplo, você pega o contraponto a ela, que era a Frida, aquela garota de cabelo rosa que faz os doces, que faz a... Não é doce, é... A mãe ensinou ela a fazer alguns pratos típicos. Eu sei, sim. Eu sei qual, eu sei qual. A Ela é gente viu... comerciante. Sim, Uhum. ela também é comerciante. A gente já sabe mais ou menos qual que é a linha de segmentação que ela vai virar, que ela vai seguir ali, né? Tipo, pô, vai virar nobre e tal, só que o ponto da Mine, pelo amor de Deus, é muito mais elevado do que isso. Mas pelo menos agora ela sendo uma nobre, pelo menos na teoria vai ser de igualdade pra falar ou pra própria ela mesma ter um grau de imponência, um grau de hierarquia dentro dessa hierarquia que antes ela não tinha nada, né? Por mais que tinha a Beno, Ferdinand ajudando ela. E foi uma conversa franca que deram pra ela. Falou, então, minha filha, vamos juntar o papai, vamos juntar a mamãe, eu sei que você ama deles, mas não tem como. Tu vai ter que ser de outra família e eu vou explicar o porquê. E é incrível essa conversa é maravilhosa, porque é de novo o Bookworm sendo extremamente coerente com a situação. O Ferdinand chega, fala tintim por tintim, ela precisa virar uma nobre por isso, e é a vida. Se ela der dor de cabeça, ela vai morrer. Ponto. E a reação também, né? Porque ele já tinha tido essa conversa com a Mine antes, dessa vez na presença do Carsteto, que é o amigo do Ferdinand, que a priori será o pai adotivo da Mine. A priori. E agora com a família dela, e a gente vê tipo, ela de novo tentando negar. E eu gosto dessa interação porque reforça o estereótipo do personagem. O pai é o mais apegado à filha. E você vê esse ponto de racionalidade e tudo mais dos dois. E o negócio agora o Ferdinand conseguiu se desprender e conseguiu fazer ela aceitar o acordo. Uhum. Porque antes ali da primeira vez que ela tentou, vocês lembram? Ela tava a ponto de matar todo mundo ali, né? Literalmente. Sim. Pois é, até porque começou a escalonar um nível que não tem como. E é até interessante até o próprio pai dela entender a situação até com um pouco mais de frieza depois que tudo é explicado de uma forma mais condizente, porque ele é um soldado. Ele entende o que o Ferdinand tá falando quanto a briga de nobres, a pouca circulação deles ali, o problema que gerou-se por conta da morte de alguém da guilda, da galera da tinta. Então ele foi ligando os pontos falando, porra, é foda, né? É foda. E quem deu o pontapé emocional foi a própria mãe falando, a gente vai
A gente entende a situação e a gente espera que vocês cuidem bem dela. Porque não tem outra forma de fazer isso. Então, ok. Bom diálogo que faz sentido, condizente. Tem o aspecto emocional, tem o aspecto de mundo. E entregaram uma resolução a uma situação difícil que não é fácil pra ninguém tomar essa decisão, mas ela é coerente. Alguém só me tira a dúvida, a Mai tá com 9 agora, né? Acho que sim. Então, já temos o contagem regressiva para a cena que o anime vai tentar fazer a gente chorar, que é quando ela fizer 10 anos e a separação. Os pais nunca mais vão ver ela. O Alex Vick falou que ela tem 7. E aí eu já não sei. 7? Não sei. Eu acho que ela já deve ter um pouco mais idade, mais próximo de 10 anos, por conta da passagem de tempo que tá acontecendo agora. Já Sim. passou muitas estações. E eles estão tendo essa conversa meio que com urgência. Então, provavelmente, na próxima virada de estação, eu não lembro quando ela faz aniversário, eu não lembro qual estação que ela faz, mas se a gente tá saindo do inverno agora, é bem provável que tenha 1, 2 estações até ela fazer aniversário. É parar pra pensar que a cerimônia de batismo dela, entre aspas, que ela foi na igreja pela primeira vez, se eu não me engano, foi com 8, não foi? Puxa vida. Já passou mais ou menos um ano. No começo da obra ela tinha 7, daí foi o batismo da Turi. No ano seguinte foi o dela com 8, e agora 9. Mais um ano. Faz sentido. Guardem isso, temos um contador na tela. A conta bate, a conta bate. A conta bate. E. Eu não sei, eu fico ansioso pra ver como é que. Porque. Vai, dando spoiler sem dar muito spoiler, eu sei que a final dessa temporada vai ser essa separação. E eu tô muito ansioso pra saber como é que eles vão armar todo esse circo, entre aspas, que vai ser isso. E como parece que as coisas estão se encaixando muito bem, tipo, enche meus cálices de mana aí, por favor. Pois é. Ou se obedeço, né? Porque o que ela vai fazer? Ela já tá sabendo lidar bem com a situação. Fala, porra, vou ir contra o cara. Ele tá pedindo uma coisa idiota, vamos fazer porque é a foda, é a vida. Mas. Falaram aqui 7 anos ela vai ter na parte 3. Ela tá com 6. Tá, então erro nosso. Ela tá com Obrigado. 6 anos agora? Meu Deus! Bom, sei lá, vai ter algum time skip, então, até essa situação acontecer. Ou é aquele negócio, eles falaram, é o tempo limite, ela pode ser, sei lá, adotada antes também. Então, não sei o que eles vão fazer. Eu acho que tem que esperar eles falarem. Tem que esperar. Eu não lembro. Usar minha memória pra fazer isso, pelo amor de Deus. Não dá, não. Mas a gente termina, basicamente, esse episódio com a introdução desse novo personagem aí, de cabelo comprido, que provavelmente vai ser da família dela e alguma coisa assim. Eu não lembro exatamente se é isso. Eu lembro exatamente o que ele é e eu não posso falar o que ele é. Tá. É simples assim. Ótimo. Então a gente deixa pro próximo episódio pra falar o que ele é. Eu acho que nem no próximo episódio vão explicar, tá? Não. Pros próximos episódios. Vamos colocar no plural porque fica mais fácil. Ai. Bem, alguma coisa mais pra falar desses 3 episódios? Eu queria só dar o destaque da engine, que apesar de ser uma engine esquisita, eu gostei da ideia deles fazerem como se fosse um museu contando a história da escrita. Cara, a ideia Até, se eu não me engano, as referências dos quadrinhos com o século de cada obra. Parece que eles pegaram pinturas reais, mostrando essa parte de escrita, e colocaram como se fosse um museuzinho ali. Eu preciso pesquisar depois. Gostei muito do que eles fizeram. E eu desconfio que são pinturas reais mesmo, porque bate um vitral medieval, uma estilogravura chinesa, e, se eu não me engano, eles botaram literalmente as datas bonitinhas ali, ó, pintura do século não sei o que, representando não sei o que.
Uhum. Eu preciso pegar depois com calma pra ver se tá tudo certinho, mas eu sei que não é o encerramento mais bonito do ano, que tem a melhor estética, movimentação, mas ele casa bastante com a temática de Bookworm e eu gostei bastante do que eles fizeram. Gostar bastante é uma palavra muito forte pro que eu tô sentindo com esse negócio, mas eu respeito a ideia. Eu acho que a ideia é do caralho. Porra, faz todo sentido a ideia que eles trouxeram aqui. Mas a preguiça de fazer isso. Não sei, cara. Tipo, eu gosto da ideia da estética, dos quadros em si, mas as transições entre os quadros é, tipo, literalmente qualquer coisa. Ah, sim, mas daí vocês estão sendo chatos. Ah, mas. Vocês? Eu não tô falando nada. Não tô falando nada. Eu tô É o falando Thunder por mim, aí. cara. Eu tô falando por mim, É. porque os próprios outros encerramentos, eles mostraram ser um pouco mais criativos do que isso, sabe? Em âmbito de montagem em si. O que eles estão colocando aqui, os quadros em si, e tendo essa curadoria, porra, da hora pra caramba. Mas dava pra fazer umas transições mais legaisinhas, né? Ou até criar algum tipo de sequência dentro dessa montagem. E eu achei só aleatório os efeitos de transições que eles utilizam. Eu não sei exatamente o que eles querem fazer com isso, porque às vezes é umas linhas, aí aparece os tijolinhos, aí aparece os matos. Ou tem um contexto, tipo, fantástico por trás dessas referências visuais que eu não conheço, ou, putz, só soa muito aleatório. Eu vou pesquisar depois. Provavelmente vocês estão certos. O Thunder tá certo. Eu botei o Igor porque eu desconfio que ele deve ter uma opinião semelhante, mas se não tiver, beleza, Mas a minha desculpa. a minha é muito mais simplória, né? Hum. Não tem. Tem esse nhenhenhé todo. Quem cantou? Maia Sakamoto. 10/10, acabou. Justo Ponto. também. É... Tá, Mas, mas mas que seja. objection, ela cantou, ela não animou a abertura, então isso eu posso criticar. Isso aí é com você, não comigo. Pois Pô, é. mas aí, Thunder, você não entendeu que ela estava à frente do seu tempo. Amo. Porque você está 10 passos atrás dela. Sabe qual é o nome da música? Não consigo pôr em palavras. Eu não posso pôr em palavras. Então ela estava à frente de você quando ela produziu a música. Caralho, Então você foi refutado por ela. Cara, ela preparou o terreno pra E tu calquear. caiu. Meu Deus, eu caí como um patinho, velho. Sim, tu foi de ralo. Foi de vala. Meu amigo, minha cabeça rolou que nem aquele cara de cabelo verde. Ok. Que seja. Ok. Eu acho que dá pra terminar esse podcast com essa carta virada pra baixo. Que yo! Uou.